ele surgiu de uma necessidade minha como prestador de serviço em agricultura de precisão. Da onde que ela surgiu? O que fazer nas áreas que a fertilidade provavelmente não é mais o fator limitante? Por que eu falo provavelmente a fertilidade não é mais o fator limitante? Olha que você pega uma área igual essa, pessoal, para nós, na região dos Cerrados, talvez aqui para o Paraná, para o Rio Grande do Sul não seja tanto, né? Mas quando você pega um solo de CTC 8, 9 igual esse, a sua saturação de base está variando de 64 a 77, seu fósforo em resina está variando de 37 a 250, seu potássio está variando de 5 a 7, a variabilidade ela sempre vai existir. Mas eu não acredito que esse seja o principal fator que está limitando a produtividade. Aí o cara vira para você e pergunta: meu solo hoje limita a minha produtividade? Eu falo: olha, nós temos muito que melhorar, mas eu não acredito que seja o principal fator limitante. Aí ele faz aquela pergunta: por que eu não estou colhendo 100 sacos de soja por hectare? Eu estou falando isso aqui, aconteceu comigo especificamente com esse produtor, que é um cara na região de 1.100 metros de altitude, de alta tecnologia, produtor de média de 60 a 65 sacos de feijão, cravado toda safra, então produtor de alta tecnologia. Eu respondi para ele: eu não sei por que você não está colhendo 100 sacos de soja por hectare. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia do porquê você não está colhendo 100 sacos de soja por hectare. Tem monitor de colheita, piloto automático, desligamento de cessação. Eu não sei dizer o porquê. E aquilo eu fiquei muito pensativo, eu falei: eu tenho que começar, como consultor, a enxergar os outros fatores que estão me limitando a produtividade e que muitas vezes não estão relacionados com fertilidade de solo. Não me fala de princípio ativo de fungicida, que eu vou passar vergonha, não sei. Mas eu sei que tem outros fatores que efetivamente, além da fertilidade de solo, eu sei que nós temos um caminho ainda longo para percorrer a maior parte das áreas, mas outros fatores também estão limitando a fertilidade de solo. Aí, como prestador de serviço, eu vou falar o que aconteceu. Isso foi lá em 2012. Bem simplesinha a apresentação, mas só para vocês entenderem o contexto da história. Em 2012, como prestador de serviço, eu falei: poxa vida, eu preciso enxergar a lavoura por alto. Por quê? Uma lavoura vista, foi mostrado ontem, da beira da estrada para dentro, você acha que é um lavourão. A hora que você tem uma imagem, aí você olha e você fala: poxa vida, esse cara não vai colher nada. Então eu falei: eu preciso de algo que oriente a minha busca nas áreas. Eu preciso ter a imagem da área simplesmente para orientar onde eu vou fazer investigação. Só isso. E aí o que entrava em 2012, que tinha no mercado, que se falava, quando se falava em agricultura de precisão, era o bendito drone. Fiz pesquisa, falei: eu preciso de um equipamento de um bom porte, que tem uma boa capacidade de carga para eu poder carregar uma câmera semi-profissional, que me dê uma alta resolução e tudo mais. Cheguei nesse equipamento aqui. O que aconteceu? No primeiro voo desse equipamento, pessoal, que é um equipamento de difícil manuseio, né? Você entra no site, por exemplo, é um equipamento caro, na época assim, R$90 mil, fora câmeras e tal. É um equipamento caro, você entra no site, ele faz voo autônomo, ele tem a capacidade de você fazer a nuvem de pontos, ele vai voar naquilo e tal. Só que o que efetivamente aconteceu? Nós voamos a 350 metros de altitude, o que já estaria fora da regulamentação da ANAC para a classe 3 de aeronave, que é o que nós vamos ter que usar, ter que trabalhar. E com uma câmera semi-profissional, nós tiramos uma foto chapada do solo. Essa foto ela cobriu 6,7 hectares. Só que, como é um multirotor de 8 hélices, como ele estava a 350 metros de altitude, ele não tinha autonomia para ir para o próximo ponto, para tirar outra foto para a gente gerar o mosaico. Então ele teve que voltar para a base, trocar a bateria, esperar os rotores esfriar para depois ir para o próximo ponto. Eu fiz uma conta boa, eu falei: eu vou cobrir 50 a 60 hectares por dia de trabalho no máximo. Então, esquece. Virou equipamento para fazer filmagem institucional, um dia eu estou colocando meu filho para aprender a pilotar isso aí. Então assim, baixíssima capacidade operacional, velocidade de cruzeiro de no máximo 25 km por hora, só que por outro lado, você subir numa altitude que ele te deu uma boa visibilidade, aí você não tem autonomia para ir para o próximo ponto, você tem que voltar para a base. Então, para resumir, quebramos a cara, falamos: não é isso que a gente precisa. Falei: então, o que nós precisamos? Precisamos de um equipamento asa fixa que tenha alta velocidade de cruzeiro, que eu vou conseguir cobrir área, que eu vou conseguir
levantar a informação que eu preciso numa janela muito curta, que é você fazer levantamento de lavoura, você tem um período bem curto, exato, que você precisa obter a informação. Só que nós tivemos alguns problemas, né? Eu cito aqui, por exemplo, no primeiro voo, no voo de inauguração, falando que o Paulão trouxe a questão de custo inicial, né? No primeiro voo ele caiu. Aqui está o orçamento do conserto do primeiro voo. Isso foi o que nós desembolsamos, fora o custo de aquisição da aeronave. Na largada, aquilo, o coração já vai a mil, eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, beleza. Depois disso, aconteceram outras coisas. Eu não estou falando que é um equipamento ruim, pessoal. O equipamento, essa empresa, ela está, sei lá, uns 15 anos no mercado trabalhando com Vant, é pioneira no Brasil e tal. Eu estou dando uma visão para vocês, como prestador de serviço, o que aconteceu comigo. No primeiro voo ele caiu. Foi falado que era por inexperiência do operador. Tudo bem, eu imagino que sempre vai ser por inexperiência do operador. Mas eu vou conseguir pegar um piloto de avião com brevet e tudo e colocar para fazer um mapeamento aéreo? Então eu tenho que entender que eu vou ter um operador que ele não tem muita experiência. Ele pode ser um aeromodelista e tal, mas ele é um cara que ele não é especialista naquilo. Mas tudo bem, foi R$22 mil. Tiveram situações que ele engatou o piloto automático, engatou na missão, perdeu o avião, ele simplesmente travou o piloto e o avião, a gente acha que era para ele estar em cima de um pivô rodando e ele sumiu. Aí nós tivemos que fazer missão de resgate, colocar a última coordenada válida que a gente captou pela telemetria no GPS e efetivamente buscar o avião. Depois disso aconteceu um grande problema. A gente tinha um sensor caro, uma câmera, uma Tetracam, para poder fazer as imagens de NDVI. Só que lá em 2012, 2013, não existia software que fazia mosaicagem de imagens NDVI. Por quê? Porque elas eram imagens de baixa resolução, 3.2 megapixels. Então, nenhum software conseguia fazer. Nós tivemos que auxiliar algumas empresas também no melhoramento do software. Como auxiliar? Alimentando eles com imagem. É isso aqui, rodando versão beta do software lá dentro da empresa para a gente poder melhorar isso. Só que aí o que aconteceu? Quando foi mais ou menos em setembro, outubro de 2013, nisso a gente voou mais de uns 15 mil hectares. Eu não tenho esse número exato, mas só tentando testar a tecnologia e entender como que a gente poderia trabalhar. Quando foi mais ou menos em setembro de 2013, que aí o primeiro software conseguiu gerar um mosaico das imagens NIR de baixa resolução. Aí o que eu fiz? Nós temos um monitor de colheita, eu comecei a processar os voos que a gente tinha feito ao longo desses 2 anos. E aí isso aqui foi uma situação que me agradou muito como consultor, porque eu cruzei o mapa de NDVI de uma área 60 dias antes de eu colher a área. E eu consegui efetivamente, com o mapa de NDVI, enxergar pelo menos as regiões de menor potencial produtivo, que realmente produziram menos, e as regiões de maior potencial produtivo, que realmente produziram mais. Eu falei, caramba, eu preciso desse negócio. Não tem jeito de eu ficar sem isso. Por quê? Porque aqui, com o mapa de colheita, não adianta eu pensar que eu vou simplesmente ir lá averiguar solo. Tem tudo aquilo que a gente comentou, vou tirar uma amostra de solo com solo seco, isso vai causar uma variação, uma dificuldade de interpretação. Então eu preciso enxergar a planta. Antes dela mesma saber se ela vai produzir mais ou menos, eu preciso ir lá enxergar o sistema de produção. Eu preciso fazer um raio-x solo-planta, né? E eu precisava dessa informação. Só que aí o que aconteceu? Esse é o falecido também. Isso foi mais ou menos em setembro, outubro. Quando foi em outubro, o avião travou o piloto e ele caiu, bateria de lítio, pegou fogo, explodiu, perdi o avião. Esse avião, né, nesse momento, ele estava a um custo de R$120 mil para nós, com os sensores que estavam carregados nele. Minha empresa é uma empresa desse tamanhozinho. Aí eu pensei, gente, eu não posso ficar sem essa informação, eu preciso disso. Como é que eu vou ter essa informação, mas sem quebrar para ter isso? Porque a única certeza que eu tive é que o Vant vai cair. Não precisa ter dúvida, seu Vant vai cair. Não existe Vant seguro bastante, aqueles dos Estados Unidos de militar lá, que custa não sei quantos milhões, seu Vant vai cair. E nós, como prestador de serviço, a gente tem que pensar o seguinte, isso me atende, ele me dá uma informação necessária? Sim. Só que eu não posso quebrar toda vez que ele cair. Então foi quando a gente, para atender uma demanda nossa, nós começamos a desenvolver esse equipamento que vocês viram aí.
não foi nunca pensando em venda. Aí, comentando nos encontros com o pessoal da associação aqui em Goiânia, em Curitiba, um ano retrasado e tal, a gente comentando a nossa saga, né, no desenvolvimento e tal, eu vi que isso não era uma demanda só minha, era uma demanda da maior parte dos prestadores de serviço. Você desembolsar 180, 200, 300, 350 mil reais na compra de um equipamento, entender que esse equipamento é extremamente difícil de operar, entender que esse equipamento ele vai cair, e a hora que ele cair, você pode estar preparado para ficar com ele parado 30, 40, 50 dias, e com um custo de manutenção altíssimo. Então eu falei, nós vamos precisar desenvolver um outro equipamento. Não me perguntem qual é o custo por hectare. Eu espero que o ano que vem eu vou ter essa informação para vocês. Todo o trabalho que a gente tem feito para desenvolver o equipamento, obviamente ele não foi cobrado dos nossos clientes, dos nossos produtores. Nós desenvolvemos, já voando, como eu falei, mais de 15 mil hectares, só para a gente conseguir aferir a tecnologia. O que é a tecnologia? É um equipamento de isopor, que tem uma boa capacidade de carga, que faz a captura das duas imagens ao mesmo tempo, RGB e NIR. Estevam, qual que é a diferença, o que você vê de vantagem do Vant para o sensor embarcado num pulverizador ou numa moto, por exemplo? Eu, particularmente, vejo uma só. O fato de, nesse Vant, eu conseguir ter, além da imagem NIR, e que vai me gerar o NDVI, eu ter a imagem RGB em alta resolução, para aferir o NIR, para aferir o meu mapa de NDVI. Porque muitas vezes, como o Fabrício mostrou lá, o milho baixo ali e tal, ali você está vendo, porque você está lá, você está vendo que o milho é baixo, e aquilo realmente é um NDVI baixo, é uma biomassa menor. Se vai responder o nitrogênio ou não, se é por um fator, um atributo de solo ou não, a gente não sabe e você tem que averiguar. Mas e quantas vezes a gente pega, por exemplo, o mapa de NDVI, que a hora que a gente vai analisar ele, tem uma situação ali que você vai interpretar como NDVI baixo, porque ele está baixo. Só que a hora que você tira aquela imagem e olha a imagem RGB de alta resolução, você vê que é problema de população. Você vê que é algum outro problema, se você não tivesse o RGB em alta resolução junto, você não conseguiria efetivamente fazer uma boa interpretação do NDVI. É fácil a operação? Clica para mim na imagem, por gentileza. Esse videozinho já rodou para vocês lá. Por que da classificação 3, pessoal? Quando a gente começou, classificação 3 da ANAC mais ou menos o seguinte: aeronaves com peso máximo de decolagem até 25 kg e que vão operar até 120 metros de altura. Essas aeronaves, para trabalhar em zona rural, não vão necessitar de uma autorização da ANAC ou dos órgãos que regulamentam isso. Na época daquele outro asa fixa, nós chegamos a solicitar uma NOTAM, nós esperamos 3 meses para conseguir, e não chegou a NOTAM. Olha, eu vou voar aquela área do Zé Banana amanhã. Chega lá, está chovendo, e você não pode esperar 3 meses, né? Então, assim, nós começamos a desenvolver isso para nós, de forma que a gente fosse efetivamente conseguir trabalhar com o equipamento. Operação simplificada, por quê? Decolagem automática, pouso automático. Eu preciso ter um aeromodelista ali, alguém que entenda, sem dúvida alguma. Mas ele vai atuar o mínimo possível no avião, até o momento que ele vai cair. Ele vai cair. Pouso automático, componentes tudo de prateleira de baixo custo, por quê? Porque eu não tenho tempo. O nosso intuito é ajudar vocês a resolver um problema. Então você consegue comprar o airframe dele no AliExpress ou no FPV Model, porque eu não quero ganhar dinheiro com isso. Mas eu quero entender que a hora que vocês forem para o campo e ele cair como isso daí, você não vai perder o dia de serviço. Você vai colocar cola de isopor, colocar uma silver tape nele, 15 minutos depois você vai estar voando de novo. Nos 3 anos que a gente está com esse equipamento em teste, pessoal, nós nunca perdemos a parte eletrônica dele. Seja sensores, câmeras ou piloto automático. Então a gente está capturando as imagens em RGB e NIR simultaneamente, geramos os mapas de NDVI, como eu comentei, e suporte de treinamento. Por que suporte de treinamento? Porque nós somos usuários da tecnologia, a gente trabalha com ela. Agora, meu tempo está acabando, eu quero mostrar para vocês, assim, como prestador de serviço, o que nós estamos efetivamente fazendo com a tecnologia. Nós estamos, obviamente, gerando um mosaico RGB. Eu preciso, obviamente, aqui, ó, por exemplo, no mosaico RGB, você já vê as áreas de menor biomassa e tal, a olho nu. A gente faz uma composição de bandas, tá? Então, por exemplo, ele está lá,
Por que eu não tenho um sensor de 5, 6 mil dólares nele para poder capturar 4 bandas simultaneamente? Porque custa 5, 6 mil dólares. E eu não quero correr o risco da hora que esse troço cair, eu ter problema e ter que comprar um outro sensor que vai me custar 25, 30 mil reais. Então são câmeras adaptadas, uma totalmente na RGB e a outra com filtro do infravermelho próximo na banda do vermelho, alta resolução. Então, a gente gera os mapas de NDVI da área, e aí, agronomicamente, o que nós estamos fazendo? Eu quero saber por que nessas regiões aqui, o meu milho, nesse caso específico dessa área, o milho é um campo de produção de semente de milho, por que aqui está tão ruim e por que aqui eu tenho uma expectativa tão grande de produzir tão mais do que nas outras áreas. Isso aqui é tudo, pessoal, área manejada, feita por nós, com amostragem sequencial, com amostragem de 1 a 2 vezes por ano em área irrigada, com pivô central e tal. Então o que nós definimos? Nós temos que trabalhar. A gente faz aí, define 4 regiões de amostragem, uma mediana, que vai representar talvez 60%, 60% da área, uma de alto potencial produtivo e as 2 áreas muito ruins. O que a gente faz? Pega essa informação, joga no GPS e vamos a campo. Foi falado muito isso. Vamos aferir isso a campo, né? Então vou mostrar um resultado. O que a gente fez? Amostragem de solo, a gente faz a amostragem de tecido vegetal. Eu usei o trado aqui como parâmetro, né, só para a gente ter uma ideia do visual do milho bom e o milho ruim. E fizemos a amostra de tanto solo como raiz para nematóide e para fungo de solo. Porque eu efetivamente não acreditava que fertilidade seria o problema nessa área, né? Então só que o trado no milho bom e no milho ruim. Isso aqui para nós agrônomos e consultores, isso aqui dá vontade de pedir conta, né? Você chega na lavoura e fala, não, aqui eu tenho que pedir conta porque eu não estou sabendo resolver o problema. Eu vou mostrar muito rapidamente que meu tempo acabou. No milho bom, na análise foliar, obviamente você tem o nitrogênio maior do que na parte ruim, o fósforo maior, tudo é maior comparado no milho bom do que no milho ruim. É óbvio, por alguma razão ele está alimentando menos, né? Então, você tirou o exame de sangue, você vai estar anêmico. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que no milho bom, o pH está 6,3 versus 5,8. Potássio 52, 36. Cálcio 30, 20. Magnésio 9, 6. CTC 48 contra 34,9. Aí o que aconteceu? Análise de nematóide. Na área boa, talvez por uma falha minha eu não fiz. Mas na área ruim, nós fizemos 3 análises e dividimos em função de porte de planta. Então, efetivamente, presença de pratilencos. Não teve análise de fungo, não teve presença de fungo nas amostras, tá? Então, qual que é a decisão? De novo, eu não entrego essa informação para o meu cliente. Eu não gero um mapa de NDVI e mando para ele. Eu entrego a informação, eu gero a recomendação para ele. O que nós fizemos de ponderação? Nas regiões do milho mais fraco, havia presença sim de pratilencos. Porém, eram os locais onde a CTC do solo é menor. Inclusive teor de potássio, cálcio e magnésio. E isso sendo manejado com aplicações em taxa variável. Feita por nós temos erro sem dúvida alguma, mas acredito eu, feita com um excelente critério. O pH, a matéria orgânica e o teor de argila também são menores nas regiões mais afetadas. Essas são as ponderações. E as decisões? Acreditamos que os nematóides sejam efeito e não causa do problema. Portanto, serão tratados como tal. Nesse cliente, nós entendemos, olha, num primeiro momento, nós precisamos entender que o nematóide ele foi oportunista. Ele é a gripe que pega o cidadão que está com imunidade baixa. Essa é a nossa interpretação para esse fato. Segundo, o manejo da nutrição em taxa variável é indispensável para maior assertividade. Não resolver, mas para maior assertividade nos ambientes de produção, por causa das diferenças de CTC. Então, se a gente identificou as diferenças de CTC, se a gente tiver um mapa de condutividade elétrica, que a gente identifica essas diferenças de CTC com um detalhe ainda maior, nós precisamos continuar manejando calagem, correção e fertilização em taxa variável. E a irrigação em taxa variável vai ser fator-chave de sucesso para o manejo dessas diferenças. Ficou nítido lá que nas áreas, tinha acabado de rodar o pivô, as áreas de milho mais fraco, o solo, foi eu que tirei a amostra do solo, na retirada da amostra, no milho mais fraco, o solo tinha bem menos umidade e soltava fácil do trado. No milho melhor, o solo tinha bem mais umidade e ficava agarrado no trado.
Eu falei para o produtor, aqui você está jogando a mesma lâmina no milho bom que no milho ruim, com a mesma frequência de irrigação. Então isso a gente pode tentar minimizar esse efeito, aumentar a palhada e tudo mais. Mas nós vamos precisar pensar em, no mínimo, variar a velocidade de irrigação, o percentímetro do pivô, em função disso que nós vimos. Talvez na área de menor CTC, diminuir a lâmina e aumentar a frequência. Então, isso é a tomada de decisão, pessoal, que eu acredito que nós, como prestadores de serviço, temos que estar muito afinados para vender, e não vender só dado, gerar marca e tal. É uma decisão, e o produtor paga por isso. Ah, porque o meu concorrente, o produtor paga por isso, porque essa decisão ela é extremamente válida. Obrigado pela atenção, depois eu vou estar por aí se quiser fazer um...